Você vai ouvir agora a meditação do dia. 31 dias de oração pelas famílias. Minha família, minha identidade. Sexto dia. Identidade bíblica de pai. Não tenho maior alegria do que esta, ouvir que os meus filhos andam na verdade. Terceira carta de João, versículo 4. Nossa identidade não é definida por aquilo que pensamos ou sentimos ser. Nossa identidade é definida por quem nos criou, Deus. A identidade paterna também foi estabelecida por Deus e é um dom concedido por Ele, a fim de gerar filhos que sejam semelhantes a Ele. Ser pai é uma missão de excelência que requer, primeiramente, reconhecimento do papel de pai, seguido de empenho, determinação, esforço, conhecimento, responsabilidade e amor. É importante ao pai ter a compreensão de que existe algo a mais nessa relação de pais e filhos. Algo excepcional que aponta para uma relação mais proeminente. Como não é difícil notar, a Bíblia está cheia de referências e passagens que declaram que Deus é o nosso pai. O Dr. Martin Lloyd-Jones diz que o pai terreno é, pois, por assim dizer, uma lembrança daquele outro pai, do Pai Celestial, e conclui: a relação de pai e filho é uma réplica e uma figura, um retrato, uma pregação de toda esta relação que subsiste especialmente entre Deus e os que são cristãos. Assim, podemos afirmar que a verdadeira identidade de um pai está revelada em Deus. Consequentemente, para que cumpramos o nosso chamado e vivamos nossa identidade de pai, nós precisamos conhecer a Deus primeiro. É Ele quem nos concede certos aspectos de seu caráter que têm a ver com as tarefas que realizamos na família. A exemplo da liderança, direção, provisão e proteção, e da transmissão de valores que formarão a identidade de nossos filhos. Como pai, você tem a missão de deixar uma herança, um legado de uma vida de integridade moral e espiritual, o qual deixará princípios e valores impressos no coração do seu filho, de modo que ele consiga identificar você com Cristo. Considere também que os filhos vão conhecer Deus por meio do pai deles. Isso pode ser um fator determinante para a maneira como podem fazer a analogia do pai terreno com o pai celestial. Então, pai, assuma sua identidade de um pai que busca ser semelhante ao Pai Eterno, que conhece a verdade e vive a missão de educar seu filho à luz da palavra. A responsabilidade primária dos pais é ensinar os filhos a respeito de Deus Pai. Para isso, todavia, é preciso de um relacionamento pessoal com Deus. Você só terá autoridade para ensinar sobre a palavra de Deus a seus filhos se conhecer e viver o que ensina. Quando olhamos para a história dos israelitas, observamos o dever do pai em ser diligente na instrução dos filhos no caminho e na palavra do Senhor. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. A obediência aos mandamentos das Escrituras é o único caminho para o sucesso de nossos filhos na vida. Cuidado para não rebaixar esses princípios aos padrões mundanos. Assuma o compromisso e o desafio de ser um pai segundo o coração de Deus. Assuma essa identidade. Por fim, lembre-se de que a Bíblia deve ser a sua fonte de sabedoria para ser pai. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a concede livremente. Tiago capítulo 1, versículo 5. A melhor maneira de você viver a identidade de um verdadeiro pai é aceitar a ajuda de Deus. Ela vai ajudá-lo nessa caminhada com sabedoria e discernimento. Viva a sua identidade de pai junto ao grande Pai Eterno. Aplicação prática. Como um pai que se espelha em Deus e que tem prazer em conduzir seu filho, comece a dedicar-lhe tempo. Separe um momento para ler a Bíblia com ele e para conversar sobre o que lerem. Dedique um tempo de oração com o seu filho e o ensine a orar. Caminhe com ele. Seja intencional por meio de seus ensinos, para que ele também conheça a identidade de filho. Ore, peça ao Senhor sabedoria para viver a verdadeira identidade de um pai segundo o coração de Deus. E agora, crianças em oração. Numa família, cada pessoa tem uma responsabilidade. Papais precisam ensinar seus filhos, corrigi-los quando estão errados e também ajudá-los nas dificuldades, além de promover momentos que vão servir como oportunidades para que os filhos conheçam a Deus. Não é fácil ser pai, porque às vezes é preciso agir da mesma maneira como Deus age, pois é assim que os filhos poderão conhecer melhor o nosso Deus. Você obedece a seu papai? Você gosta de ficar perto dele e ver o que ele está fazendo? Hoje vamos orar pelo seu papai.
Peça a Deus para ajudá-lo a ser um bom pai para você e seus irmãos, se tiver. Se você não tem mais o seu papai, peça a Deus que cuide de você como somente Ele, um pai amoroso, pode fazer. Você acabou de ouvir a meditação do dia. 31 dias de oração pelas famílias. Minha família, minha identidade. Se deseja conhecer mais da campanha, acesse agora mesmo nosso site missõesnacionais.org.br/31 dias. Canal Dri Brasil. Adriano e Adriana. Um baiano de Jequié e uma paulista de Piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade.